Pronto, respondendo à pergunta da Cleiane, isso aí é um tipo de equação de reta. Ok. Onde foi que a gente parou? Relembrei para mim, por gentileza. Fiz o 4. Alguém aqui tentou outra? Eu sei que na aula pela manhã, né, das dúvidas, eu fiz a 5 também, tá? Tentou a 3, chegou nas quebradas, mas chegou, quebrou. Conseguiu? O caminho é por aí mesmo. Ele parece com a anterior, a do produto, né? Do produto que eu inseri e retirei termos, né, dando zero. Exato. Essa diferença que você digitou aí, quando você coloca isso como uma fração só, aí vai aparecer o produto dos Gs, né, que é esse G de x mais h vezes g de x no denominador. Tá? Por isso que na regra tem esse g ao quadrado aí. Que quando esse h for para zero, né, aí o g de x mais h vezes g de x, eles vão para g ao quadrado de x. Sem operar a fração, acho que não. Porque no caso ela que faz esse papel aí de aparecer esse denominador. No caso o enxergar é propriedade da soma de frações, né? Que você pressupõe essas coisas. Às vezes a sacada é o caminho mais simples. Né? É uma propriedade que a gente usa todo o tempo e na hora a gente só pensa em coisas mirabolantes. Isso é muito comum. Sim. Bom, eu entrei, na verdade, Danilo entrou em contato comigo, né? Danilo é o cara que faz as gravações da turma de FMC e ele me apresentou uma ferramenta nova, tá? Então, vou fazer o teste aqui com vocês, tá? Quando eu abri a ferramenta, ela pareceu ser muito eficiente.
ela não tem mais aqueles contornos pixelados, tá? Quando eu escrevi, ficou muito parecido com minha letra num quadro negro ou quadro branco. Então eu achei fantástico. Tá? Tem muito menos ferramentas do que aquele que eu estava usando, tá? Sendo que eu ainda não aprendi tudo, tá? Mas isso é o de menos. Então eu vou abrir aqui para vocês, tá? A única diferença é que ele é um sistema que só abre com terminal, tá? Para quem usa o Windows, terminal uma caixinha que você programa algumas coisas. Então nem tudo roda, né? O Windows é automatizado, digamos assim. E o Linux ele tem essas coisas aqui. Aí no caso ele só abre aqui no terminal. Então eu tive que salvar aqui um documento com o comando para abrir ele, tá? Ele não tem um íconezinho que ele abre, né? Eu tenho que abrir por aqui. Mas, em contrapartida, eu achei ele uma ferramenta poderosa, assim, né? Oxe, por que ele não tá? Que saco, né? Tem hora que ele é tão desobediente. Deixa eu aproveitar aqui. Fez. Pronto, agora deu certo. Fechar aqui. Tá aí. Esse é a ferramenta, tá? Então, ele é bem simples e bem fácil de manusear. As cores não estão aparecendo nenhuma. Deixa eu ver aqui. Puxa, por que não está aparecendo as cores? Está vermelho. Ah, está aqui. Muito bem. Vamos só ver, tá? Aqui no arquivo onde foi que a gente parou. Tá, então vamos agora para os exemplos práticos, tá? Então, qual função vocês querem escolher aqui para a gente derivar? Vocês querem fazer todas ou quer começar em ordem ou quer começar desordenado? Como é que vocês querem fazer? Porque agora eu vou supor que a gente conhece essas regras, vou supor que a gente conhece essa tabelinha de derivados e agora a gente vai derivar essas funções aqui, ó. Então, escolham aí a função, tá, que a gente vai fazer a derivação. Deixa eu ver. Vamos fazer na ordem. Tá, então, a primeira é o seno de x menos cosseno de x. Então, vamos aqui. Esqueci até qual era o exemplo, mas eu vou botar, sei lá, f de x como sendo seno de x menos cosseno de x. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai derivar é ver qual é a regra que a gente aplica aqui, tá? Então, a gente tem que ver se a gente aplica aqui, nessa função,
eu vou aplicar a regra da soma, a regra do produto, a regra do quociente, da composta ou da inversa. É a primeira coisa que a gente tem que identificar. Então, nesse caso aqui, no caso J, qual dessas regras eu aplico? Diga aí para mim. Da soma. Muito bem. No caso aqui, a diferença também é uma soma. Né? Então, vamos voltar para cá. Então, significa que esse aqui é o J. Tá? Então, significa que quando eu for derivar essa função aqui, que no caso vai ser a derivada do seno menos o cosseno, então a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, isso aqui vai ficar a derivada do seno menos a derivada do cosseno. Aí agora a gente tem que lembrar, né, qual é a regra que eu aplico aqui. Mas vamos olhar lá. Então, olhando aqui, no caso, se a minha função for seno, né, a sua derivada vai ser cosseno. E se minha função for cosseno, sua derivada vai ser menos seno. Então, vamos aplicar lá. Então, isso aqui, a derivada do seno vai ser o cosseno menos a derivada do cosseno é menos seno. Então, isso aqui vai ficar cosseno de x mais seno de x. Tá aí a primeira derivada, tá? Tranquilo, né? Esse primeiro. Muito bem, vamos agora para o segundo. Então, o segundo é esse caso aqui, ó, é o exemplo K, né? A função é a função G, aí essa função aqui, ó, x vezes seno de x mais x ao quadrado. Então, vamos colocar isso. Agora o caso é a função K, minha função agora minha função K, quer dizer, o exemplo K, a minha função é G e a minha lei é x vezes seno de x mais x ao quadrado. Né? Vamos só conferir se é isso mesmo. Isso. Muito bem. Eu também achei, né? Ficou bem mais interessante. Tá. Então, para derivar o G, né, quando a gente vai derivar o G, isso aqui vai ser a derivada de tudo isso aqui. Né? Aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, na verdade, visualizar qual é a regra. Né? Então, qual é a primeira regra que vocês aplicariam aqui? Propriedade da soma primeiro, né? Porque o produto, né, é um termo só, é como se fosse uma fatoração. Então, esse caso aqui é como se fosse uma função só, esse aqui outra função, né, eu estou somando duas funções. Então, a primeira regra que a gente tem que aplicar aqui é a regra da soma, e fazendo isso aqui, né,
não isso, né? Mas aplicando a regra da soma, a gente vai ficar com essa expressão aqui. Vai ficar x vezes seno de x. Vai ficar x vezes seno de x. No caso, a derivada disso, né? Mais a derivada de x ao quadrado. Aí, observe que aqui tem um produto, né? E como aqui tem um produto, qual é a regra que a gente tem que aplicar aí? A regra do produto, aí só relembrando, tá? Eu vou colocar aqui a regra do produto. Se eu tenho f, né, o produto de duas funções e eu derivo isso, tá? Não vou colocar que é de x, mas estou supondo que é de x, tá? Então isso aqui vai ficar, só para ficar mais simples a linguagem, a gente visualizar, deriva a primeira vezes a segunda, né? Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, é essa regra que a gente vai aplicar agora, né? Aí, aplicando essa regra aqui, né? No caso, o meu x está fazendo o papel do f, sendo de x está fazendo o papel do g. E aplicando a regra, né? Vai ficar derivada do x vezes derivada do seno, ou não é essa derivada aqui não, tá? Porque eu derivo o primeiro, derivei o primeiro, repete o segundo, né? Repetir o segundo. Aí mais. Agora repete o primeiro e deriva o segundo, né? Então deriva essa daqui. E deriva essa, né? Vou colocar assim, tá? Já já a gente aplica todas as regras. Muito bem. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é visualizar como é que a gente deriva essa função aqui. Então, como é que a gente deriva essa? Aí agora vamos para as regras das funções, né? Essa função, a gente só precisa identificar se ela é um polinômio, se ela é uma exponencial ou se ela é uma circular. Então eu pergunto, dessas três funções citadas, né, essa aqui é qual? É um polinômio de grau 1. Então, vamos só olhar aqui como é que a gente deriva os polinômios. Então, tá, quando eu tenho um polinômio, quando eu derivar o polinômio, como é que ele fica, né? Esse expoente aqui, ele vai se transformar em coeficiente e do expoente original eu vou tirar uma unidade, né? É isso que ele manda fazer quando a gente deriva monômios. Ok, então fazendo isso aqui, né, no caso o expoente aqui é 1, aí o que, que eu vou fazer com ele, né? Ele vai se transformar em coeficiente, vai ficar 1 vezes x, e do expoente original eu vou tirar uma unidade, tá? Vezes, aí repete o seno, mais, aí aqui repete o x, vezes, aí a derivada do seno, a gente já fez aqui, né? Derivada do seno deu cosseno, então aqui deu cosseno de x, mais, aqui também é um polinômio, então segue a mesma ideia, tá? Esse 2 aqui ele vai descer, né? Vai se transformar em coeficiente, e daqui eu vou tirar 1, então vai ficar 2 menos 1. Pronto, então apliquei as derivadas aí, em todos os termos que, né, vão ser derivados, copiei os termos que não vão ser derivados, e agora é só reescrever tudo, tá? 1 menos 1 aqui dá 0, né? Então vai ficar só x
vai ficar só x vezes o seno de x mais x vezes cosseno de x mais 2 vezes, aqui 2 menos 1 dá 1, né? Então, ok, aqui é 0, né? Desculpa, então, de fato, aqui dá 1. Então, deixa eu só colocar na linha abaixo. Né? Então, aqui vai ficar só seno de x mais x cosseno de x mais 2x. Pronto. Então, está aí a nossa derivada do item K, né? Derivada do G. Era só pagar também, né? Mas, né, só para ficar bem justificado, né? Quando a gente começar a pegar essas práticas, aí muitos desses casos eu não vou precisar nem detalhar, né? Vocês já vão ter uma noção forte, né, disso. Ok, então esse foi, né, os 2 primeiros exemplos. Outra vantagem desse programa, tá, é porque eu posso incluir páginas, então eu não preciso apagar, tá? Não, aí acaba aqui, né? Aí é opcional, né? Aqui é opcional, mas prefiro deixar as funções bem definidas, né? Então, deixei aí como a combinação das funções, tá? Muito bem, agora vamos para a próxima, né? Vou inserir. Aí, no caso, se alguém, né, tiver dúvida, é outra vantagem desse programa aí, dizer, professor, volta aí eu volto para a página anterior, né? A vantagem é essa. Agora, isso aqui virou um caderno mesmo, né? Eu posso inserir nas páginas aqui. Então, vamos ao próximo aqui. O próximo é o L, né? Que é essa daqui, né? H de x, tangente de x, mais 3 elevado a x vezes a secante. Eu acho que faz. Eu acho que ele faz o PDF, sim. Tá, então, vamos colocar aqui, né? O item L agora. O item L é H de x igual a tangente de x mais 3 elevado a x vezes a secante de x. Muito bem. Então, vamos derivar H, que vai ser a derivada disso aqui, né? Então, vai ficar ok. Novamente, né? Qual é? Aqui eu tenho o produto e aqui eu tenho uma soma. Aí quem a gente faz primeiro, né? A soma ou o produto? Faz a soma, né? Tudo bem, então primeiro a gente faz esse. Então vamos fazer aqui. Vai ficar a derivada do h de x, vai ser a derivada da tangente de x mais a derivada desse produto aqui. Né? Muito bem. Aí pergunta, né? Em nenhum momento a gente falou de tangente aqui nas regras.
Não tem aqui a regra da tangente e nem a da secante. Ah, eu coloquei errado. Desculpa. Aqui é secante. Obrigado, Edson. Tá. Então, lá nas regras não tem nem tangente nem secante. O que a gente vai ter que fazer? Primeiro, mudar essa lei de formação. Então, pergunto, né? Quem é a tangente de x? Diga aí para mim. Combinar com. Pronto, o Arthur respondeu aí. Secante é um sobre cosseno, seno sobre cosseno. Eu tenho que fazer isso porque eu sei quem são as derivadas de seno e cosseno. Eu não sei quem é a tangente, mas as combinações nós sabemos. Então, eu vou transformar aqui, né, nas respectivas leis e aplicar as respectivas regras. Então, aqui vai ser seno de x sobre cosseno de x, né? No caso, a gente vai derivar isso aqui, mais, aí aqui tem a regra do produto de novo, né? Aqui tem o produto, né? Então, significa que eu primeiro tenho que aplicar a regra do produto, né, para depois fazer a substituição. Na verdade, essa é opcional, né? Mas eu vou fazer primeiro do produto e depois que eu faço a substituição. Então, fazendo a regra do produto, isso aqui vai ficar assim, né? Vai ficar, deriva a primeira, repete a segunda, mais, deixa eu definir aqui uma linha, né? Mais, agora, copia a primeira, né? E deriva a segunda. Então, essa é a regra do produto, né, aplicado aqui. E aqui é a regra do quociente. Então, primeiro, vamos relembrar como é a regra do quociente. Então, a regra do quociente... Aí já está, subir tudo. Está aqui. Pode deixar agora. No caso, pode deixar... Aqui vai derivar, tá? A outra pode deixar secante mesmo. Porque quando eu apliquei a regra, eu não vou derivar só uma das secantes, né? A outra vai ficar normal. Então, deixa lá. Mas só relembrando aqui a regra, tá? Deriva a primeira, multiplica pela segunda, menos, né? Tem essa diferença. A regra do produto é mais, o do quociente é menos. Aí repete a primeira, deriva a segunda e divide pela de baixo ao quadrado, né? A segunda que eu estou falando é a de baixo, a primeira que eu estou falando é a de cima. Tá, então vamos voltar aqui e aplicar essas regras. Ok, então, aplicando a regra aqui, tá? Vai ficar assim. Vou copiar aqui, copiar as duas, né? Seno, cosseno, menos seno, cosseno, sobre cosseno ao quadrado, né? Que é o que vai ficar embaixo. Aí aqui deriva a primeira, aqui deriva a segunda, né? Isso que diz a regra. Né? Deriva a primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela a segunda ao quadrado, lembrando, né, que o que eu estou falando, primeiro é a de cima e segundo é a de baixo. Né? Muito bem. Aí aqui, ó, mais, derivar 3. Vou escrever primeiro as regras, tá? Depois eu faço
as operações secante de x, aí aqui mais, né, esse mais aqui, repete essa, e eu vou escrever assim, né, 1 sobre cosseno, né, no caso eu vou derivar isso aqui. Bom, eu sei que é muita regra aí, tá? Eu gostaria só de saber se está tudo ok aí, ou se ficou algum passo esquisito, né, na cabeça de vocês. Está tudo ok? Ok. Então, agora vamos continuar. Vamos fazer as alterações que der para fazer, tá? Derivada do seno, cosseno, né? Aqui é secante, Mas essa secante aqui, eu não vou derivar, tá? Porque ela só repete ela. No caso, essa expressão aqui é a que está lá em cima. Aí depois que eu fiz, ó, mais essa expressão, ó, mais, né? Botei o mais aqui embaixo, ó, essa expressão aqui, mas aqui já alterando a minha secante. Muito bem, então vamos derivar. Derivada do seno, quanto dá a derivada do seno? Da cosseno. Tudo bem, vamos escrever isso. Essa derivada aqui vai ser cosseno vezes cosseno de x, né? Menos seno. Quanto é a derivada do cosseno? Menos seno. Então vamos escrever menos seno de x. Tudo isso aqui vai ser dividido por cosseno ao quadrado. Mais. Quanto dá a derivada de 3 elevado a x? Aí vamos olhar, né? Isso aqui não é muito comum. É uma coisa. Aí você está derivando polinômio, tá? Exponencial é um pouquinho diferente. Foi bom o Lauro ter colocado isso aí, porque às vezes tem confusão exponencial e polinômio, tá? Então, 3 elevado a x é uma função desse tipo aqui, tá? Então, não tem essa regra, isso. É exatamente isso. Então, vai ficar, repete a minha função, né? Quando eu derivar aqui, ó, repete a minha função. Então, se lá é 3 elevado a x, a minha derivada vai ficar 3 elevado a x vezes o ln do a, que no caso é o 3, né? O que o Arthur botou aí. Então, vou colocar lá. Isso aqui vai ficar 3 elevado a x vezes ln do 3, vezes a secante, tá? De x. Isso aqui ficou apertadinho no cantinho. Deixa eu só colocar aqui em parênteses. Aí mais. Essa aqui a gente vai repetir, tá? 3 elevado a x vezes. Aí qual é a regra que eu aplico aqui agora? O do quociente, exatamente, tá? Essa. Deixa eu ver como é que ele escreve em amarelo. Essa aqui eu posso considerar como sendo uma função constante, tá? E eu tenho uma função aqui no denominador, né? Posso considerar como sendo duas funções. Então, essa mesma regra que eu apliquei aqui, eu vou aplicar aqui. Então, isso aí vai ficar assim. Vai ficar 1 vezes cosseno de x menos 1 vezes cosseno de x.
Aqui eu estou só copiando as funções, dividido por cosseno ao quadrado de x. Aí deriva a primeira, deriva a segunda. Ok. Então, deixa eu só colocar aqui o que vai dar, tá? Esse produto aqui vai dar o quê? Diga aí para mim. Vai dar cosseno ao quadrado, né? Vou colocar aqui, esse aqui vai dar cosseno ao quadrado. Menos com menos aqui é mais. Então, esse produto aqui vai dar seno ao quadrado. Ok. E o resto a gente vai fazendo. Então, deixa eu abrir mais uma página aqui. Então, vai ficar igual a cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Aí, vamos olhar aqui. Aqui, vou só copiar isso, né? Então, vai ficar mais 3 elevado a x vezes ln do 3, deixa eu ver, vezes secante, né, de x. E essa função aqui, né, vamos ver o que vai dar. Né? Essa derivada aqui vai dar zero. Aí, por que essa derivada vai dar zero, tá? Porque é o seguinte, essa função aqui eu posso considerar ela como sendo essa. 1 vezes x elevado a zero. Tá? Aí, quando eu derivo isso aqui, o que vai acontecer? Esse 1 aqui eu vou tirar. Então, suponha que isso aqui é 1, né? Isso aqui é derivado em 1. Na verdade, é derivado em qualquer constante. Né? Na verdade, a derivada de qualquer constante vai dar a mesma coisa do que eu vou fazer aqui. Mas 1 em particular é x elevado a zero. E eu aplicando essa regra que eu apliquei aqui, não apliquei. Né? Foi aqui, ó. Se eu aplicar essa regra que eu apliquei aqui e aqui, né? Porque são termos polinomiais, então esse zero aqui vai virar coeficiente e aqui vai ficar 0 menos 1. Porém, 0 vezes qualquer coisa, né, dá 0. Então significa que essa derivada aqui vai dar 0. Consequentemente, essa parcela vai sumir. Tá? Então vai ficar assim. Vai ficar mais 3 elevado a x vezes. Aí vamos ver agora. Né? Eu só fiz copiar essa daqui na página seguinte. Aqui eu tenho menos, tá? Aí a derivada do cosseno, a gente já fez aqui, ó, derivada do cosseno, deu menos seno. Né? Então essa derivada aqui vai dar menos seno. Com esse menos vai ficar sendo positivo, né? Sendo positivo sobre cosseno ao quadrado. Então vamos copiar isso aqui. Então vai ficar sendo positivo sobre cosseno ao quadrado. A parte do zero é que eu posso escrever o 1 como sendo x elevado a zero. Aí como foi que a gente viu a derivada para... Como foi que a gente viu a derivada para casos do tipo x elevado a n? A gente viu que essa derivada aqui, o meu expoente ele vira coeficiente, e esse expoente aqui, né, o antigo expoente, a gente retira 1. Então essa é a regra da derivação. Né? Então foi o que eu fiz aqui. O meu expoente
virou coeficiente, ó, meu expoente virou coeficiente, e esse expoente aqui eu retirei 1. Ó, esse expoente aqui eu retirei 1. Sendo que aí ficou 0 vezes qualquer coisa, que dá 0. Então, toda vez que a gente for derivar um número, é isso aqui que vai acontecer. Tá? Então, a derivada de qualquer número é 0, que é o que a gente chama de derivada da constante é 0. Aí, repetindo, né? Derivada do cosseno é menos seno, né? Com esse menos fica mais. E esse cosseno ao quadrado eu repeti. Ok. Tranquilo, né? O que eu fiz aqui. Então, agora é só arrumar. Deixa eu colocar aqui. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a... igual a 1. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x mais... isso aqui é constante, tá? Vou colocar na frente. ln do 3 vezes 3 elevado a x vezes secante de x mais 3 elevado a x. Aí aqui fica seno de x sobre cosseno de x ao quadrado. Pronto, então se vocês quiserem podem deixar assim, tá? Ou então dá só uma arrumada aqui, né? Porque aqui tem cosseno ao quadrado, tá? E aqui também tem cosseno ao quadrado. Mas aí é opcional também, né? Outra coisa que vocês podem fazer aqui, eu sei que 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado, tá? Isso aqui saiu daqui, dessa derivação aqui, ó. Derivada de cosseno é seno, né? No caso menos seno, com esse menos fica mais, e o cosseno ao quadrado eu só fiz repetir. Ok? Muito bem, então 1 sobre cosseno ao quadrado, aqui praticamente acabou, tá? A nossa lei eu posso deixar assim, mas aí eu também posso deixar da maneira que eu vou dizer agora, tá? 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Então, aí é opcional, se vocês quiserem. O ln ficou assim porque ln do 3 é um número. Ln do 3 é um número, então eu botei ele na frente. Mas você pode deixar ele aqui também. E ln do 3, tá? Aqui permanece ln do 3. Ó. Então, aqui, só para concluir, né? Isso aqui é opcional, isso aqui é secante ao quadrado, mais ln do 3 vezes 3 elevado a x vezes secante, mais esse cosseno ao quadrado, né? Se eu considerar assim, ó, 1 sobre isso aqui, né? 1 sobre cosseno ao quadrado vai dar secante ao quadrado. Então, isso aqui eu posso escrever como 3x vezes secante ao quadrado vezes seno. Tá? Isso também, essa linha de baixo é toda opcional, tá? Vocês escrevem assim se quiser. E está aí a nossa derivada, tá? Eu sei que a derivada, as funções tendem a se ampliar, né? Porque as regras, elas transformam uma função em outra mais ampla, tá? Só relembrando o que eu disse no início do curso, né? Que o limite de derivada integral são operadores. O que é um operador? É uma função que pega uma função e transforma em outra, né? Então, só para enfatizar isso, está aqui, né, a nossa paleta de funções, tá? Então, eu tenho essa função aqui, então a minha derivada é uma função que pega essa função e transforma nessa, tá? Essa é a ideia da... Então, aqui a gente aumentou o nível, né? Ao invés de pegar uma função e transformar números, a gente está pegando funções que transformam funções.
né? Então, o nível aumentou nesse sentido. Tá? Ok. Agora, vamos pegar aqui o próximo exemplo, tá? Que é esse daqui. X ao cubo mais cosseno de x elevado ao cubo. Deixa eu colocar aqui. Caso M. M de x. Foi assim mesmo que eu chamei. X ao cubo mais cosseno de x, se eu não me engano, ao cubo. Só conferir aqui. Isso. Porque eu sei que 1 sobre cosseno é igual a secante. E quando eu tenho 1, deixa eu apagar. Quando eu tenho seno de x sobre cosseno ao quadrado de x, é porque isso aqui eu posso escrever como sendo 1 sobre cosseno ao quadrado vezes seno. E esse aqui é a secante ao quadrado, né? Então isso aqui é secante ao quadrado vezes seno. Ok. Tá, e esse próximo, qual é a regra que a gente vai aplicar aí? Da cadeia. Esse daí começa com a composição, tá? Muito bem, então vamos aplicar aqui a regra da cadeia, tá? Eu vou só escrever aqui a regra para a gente visualizar o que está acontecendo aqui. A regra da cadeia diz assim: eu tenho uma função g de f, quando eu derivo isso, eu derivo a função mais externa e a interna permanece intacta, vezes a derivada da função interna. Aí eu pergunto, olhando para essa lei aqui, né? Quem é a função interna e quem é a função externa? No caso, quem é o g, eu vou chamar g de t, e quem é o f de x? No caso, a minha m de x, ela é a composição, né? G, no caso, f de x aplicado dentro de g. Então, eu tenho que saber identificar isso. Muito bem, perfeito. A minha g de t é t ao cubo, e meu f de x é igual a x ao cubo mais cosseno de x. Todo mundo visualizou essa informação que eu escrevi aqui? Deixa eu só pôr aqui, que eu acho que eu vou aproveitar esse espaço aqui. Vou escrever aqui minha f de x é igual a x ao cubo mais cosseno de x. Deixa eu separar aqui.
Eu posso apagar essa parte aqui, que está em vermelho. Muito bem. Mas é isso mesmo. Outra maneira de visualizar que ela é uma composta é você visualizar a ordem. Então, por exemplo, pegue um X, né, um X qualquer, aplique aqui na lei. O que você faz primeiro? Então, primeiro você vai operar essa função de dentro. Quando você encontrar o resultado aqui de dentro, aí você eleva ao cubo. O fato de você efetuar duas coisas significa que tem duas funções aí. Na verdade, uma dentro da outra, né? Que é isso que acontece aqui, ó. Pegue um X qualquer, aplique aqui. Primeiro eu aplico em F, depois eu aplico em G. Essa é a ideia da composta. Então, pegue um X. O que você tem que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que fazer essa soma aqui, né? Eu aplico em cada uma, depois a soma, né? Isso é a função de dentro, faz isso. Quando você encontrar o resultado, aí você leva a terceira, né? Então, essas duas coisas que você faz me indica que tem uma composta. Toda vez que você for realizar mais de uma coisa, é porque tem uma composta ali. Muito bem. Aí agora eu pergunto, como é que fica essa derivada aqui, ó? No caso, só escrevendo de outro jeito, né? Ah, eu vou deixar assim mesmo. Como é que eu faço essa derivação externa, essa daqui? Essa derivação externa, como é que eu faço? No caso, nessa expressão aqui, tá? Como é que eu aplico essa derivação aqui? Quem sabe me dizer isso? Bom, a ideia aqui é assim. Todo mundo sabe derivar essa função g aqui. Quem é a derivada de g? Diga aí para mim. Muito bem, o Isaac já fez, tá? É isso daí. Mas, né, para eu chegar nessa coisa que o Isaac falou, tá? E o Edson também falou, sendo que, no caso, o Edson falou só da G, né? O Isaac ele já falou da função completa. Então, aqui é assim, né? G de t, a derivada de G de t vai ser 3t2, né? Que esse 3 desce, aqui eu tiro 1. Mas no caso aqui é a derivada de f de x. Né? Desculpe, a derivada de g, né, aplicada a f de x. Então, vai ser isso aqui, né? 3 vezes f de x ao quadrado, né? Porque no caso aqui, no lugar do t, está meu f de x. Então, significa que vai ficar essa expressão que o Isaac colocou, tá? Fazendo isso aqui de uma vez, então vai ficar assim. Vai ficar a derivada do n, como sendo a derivada disso aqui tudo. Muito bem, então eu tenho alguma coisa elevada a 3. E como eu tenho alguma coisa elevada a 3, né, e essa alguma coisa permanece intacta na primeira derivada, então isso aqui eu vou tratar como se fosse um polinômio, né, porque é algo elevado a 3. E como é que eu derivo algo elevado a 3? Esse 3 eu transformo em coeficiente, esse algo eu repito,
E esse expoente aqui eu tiro 1. Vezes. Por que vezes, né? Porque a minha derivada aqui tem um produto aqui. Espera aí, repete x ao cubo. Como assim? Você está pedindo para eu repetir a explicação ou você está me dizendo alguma coisa? É, isso. Aqui repete porque é o que ele manda fazer. Ó, repete a função interna. Ah, eu coloquei... Ah, é mesmo. Oh, obrigado. Obrigado. Agora eu vou multiplicar pela derivada da de dentro, né? Então vamos escrever isso. Vai ficar x ao cubo mais cosseno de x. Isso aqui é a derivada, né? Que é essa parte aqui. Estou derivando agora de dentro. Ok, então isso aqui vai ficar 3 vezes, né? X ao cubo mais cosseno de x, tudo isso ao quadrado, vezes, aí essa derivada aqui é a derivada da soma, tá? Deixa eu abrir o parênteses aqui. Essa derivada aqui, né, é semelhante a essa, então vai ficar 3x ao quadrado mais derivada do cosseno é menos seno. E pronto, né? Não tem muita coisa a se fazer. Então está aí a nossa derivada. Ficou claro aí para todo mundo? Ou ainda ficou translúcido ou opaco? Não ficou? Diga aí onde foi que deu problema. Diga aí onde foi que não ficou claro. É, você está me falando que está faltando derivar essa? É isso? Aqui. Aqui, tá aqui já. Não, o 3 está aqui. Isso que você escreveu depois está aqui. Ó. É tudo um produto, né? Eu não estou entendendo por que está aparecendo esse 3 a mais, né? Você digitou assim, que seria 3 asterisco, né, que é produto, aí 3x2, né? Esse 3 aqui está aqui, ó. E esse aqui está aqui, ó. É tudo produto, tá? É, porque aqui, produto, abre parênteses, aqui eu fechei, tá? Então tá tudo numa linha só. Ok. Não, relaxa. Eu acho ótimo quando falam, porque às vezes, né, eu não percebo e também cometo erros, tá? Aqui a gente tá para se ajudar. Muito bem. Agora vamos para o próximo, né? Deixa eu abrir mais uma página aqui e vamos olhar ali.
Pô, esses O streams ficam último bugando. é esse n, tá? L de x, ln de x ao quadrado menos o inverso do seno de x, né? Então vamos botar aqui, né? O n é o L de x, ln de x ao quadrado menos o seno a menos 1 de x. Vamos só conferir se é isso mesmo. Né? Muito bem. Tá, aí primeira coisa que a gente faz, deriva a função L, que vai ser essa derivada aqui, menos isso aqui. Aí, qual é o próximo passo? Qual é a regra que a gente aplica aí? Muito bem. Então vai ficar a derivada do ln menos a derivada do inverso do seno. Tá? Aqui eu tenho duas maneiras de escrever. Ou eu escrevo arco seno, ou eu escrevo seno a menos 1. Tanto faz. Agora a pergunta é, como é que eu derivo funções inversas? Aí, vamos voltar aqui para o nosso arquivo. Está aqui, né? A maneira de derivar funções inversas. Eu vou fazer está aqui, né? Tem uma função inversa. Essa função está dependendo de y, a nossa lá está dependendo de x, né? Aí eu vou fazer, na derivação, eu vou fazer, isso é igual a 1 sobre a derivada da direta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar as diretas, tá? Vou chamar esse aqui eu vou chamar de L1 de x, e esse aqui eu vou chamar de L2 de x. Muito bem, então a lei L1 de x é o Ln de x ao quadrado. No caso, que propriedade, né? Porque até o momento a gente não viu derivada do log, né? Não, você não pode fazer isso, tá? Porque isso está fazendo... No caso, aqui é uma composta, tá? É o Ln de x ao quadrado. É, mas é interessante esse teu passo aqui, tá? Porque como essa aqui é uma composta, né? É o x ao quadrado dentro do Ln. Então, vamos só fazer esse passo, tá? Esse teu comentário foi interessante nesse sentido, tá? Então, aqui vai ser... no caso, vai ter que ser... Deixa eu só mudar esse... Aqui eu tenho essa derivada assim, né? Vou colocar assim. Derivar isso aqui nada mais é do que derivar só o Ln e manter o x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado, tá? Isso aqui é uma composta. Isso. Menos essa derivada. Muito bem, aí vamos aplicar a derivada da... Não, não pode. Porque... Não, seno a menos 1 não é 1 sobre seno. É porque assim... Isso aqui não é expoente, tá? Porque na calculadora científica ele escreve assim o arco seno.
Mas aí se for usar expoente, aí o ideal é usar assim, seno de x elevado a menos 1. Aí aqui é outra coisa, tá? Aqui é outra coisa. Que não é isso, tá? Aqui, apesar de parecer o mesmo símbolo, mas aqui é outra história. Ok. Então, vamos derivar isoladamente o ln, tá? Então, suponha que eu tenho uma função aqui f de x, a elevado a x. E sua inversa vai depender de y, é o log na base a de y. Espera aí, o item 4. Esse aqui? Sim, esse aqui. Esse aqui é só a derivada da exponencial, tá? O ln ele aparece aqui nessa... Quando eu faço essa derivação aqui, ele aparece na derivada. Então, pegando esse caso aqui que eu coloquei, né? Se eu fizer a derivada dessa função aqui, por esse item aí que você está me falando, isso aqui vai ser a elevado a x vezes ln do a. Aqui é constante, tá? Aqui é o ln de uma função, então é aqui diferente. Aqui está sendo aplicado um elemento no ln. Colocar isso aqui como exponencial? Na verdade não, né? Como ela é uma inversa, eu tenho que aplicar a regra que eu vou dizer agora. Então a regra da inversa, né, ela é uma regra que funciona assim. Derivar a inversa é você derivar, na verdade, ficar 1 sobre a derivada da direta. Né? Então, no caso, se eu quiser derivar esse logaritmo aqui, para eu derivar isso aqui, eu vou fazer 1 sobre a derivada dessa função aqui. Tá? É isso que diz a regra, essa regra aqui. Para você derivar uma inversa, é 1 sobre a derivada da sua função direta, que foi o que eu fiz aqui. Estou derivando essa inversa, é 1 sobre a derivada da função direta, que é essa daqui. Aí essa derivada aqui, tá, a gente já colocou aqui em cima. Então isso daqui vai dar 1 sobre a elevado a x vezes L do A. Praticamente a gente derivou. Só falta uma coisa. Essa função aqui, ela depende de y. É, isso. Isso. São funções diferentes. Isso. Porque está elevado a x ao quadrado. Sim, continuando, a minha derivada aqui depende de y e a minha função aqui depende de x. Ora, mas se aqui é y, aqui tem que ser y. Aí o que nós sabemos, né? Que o nosso f de x é y. E, além disso, né? O f a menos 1 de y é x. Então, no caso aqui, isso aqui vai ficar assim. Quem é meu x? Né? Meu x é essa função inversa, que é essa daqui.
Então vai ficar assim. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre A elevado a o log. E agora a pergunta é, o que que acontece aqui? Só repetindo, tá? Se y é f de x, f menos 1 de y é x, né? Isso aqui que eu estou falando é assim, eu tenho um x aqui que é elevado num certo y, tá? No caso isso aqui, esse cara aqui é o f de x, né? O f que transforma x em y. Isso, perfeito. Já já escrevo aqui. A minha volta vai ser o f menos 1, então o f menos 1 de y, né? Vai voltar a ser meu x aqui. Então, essas duas funções são inversas, tá? Significa que isso aqui vai ficar 1 sobre y vezes ln de A. E quando o quê? E quando A for... Sim, quando A for o E, né, o número de Neper, aí fica só Y, perfeito. Porque o ln do E é 1. Muito bem observado. Muito bem, então já sabemos a derivada do logaritmo, né? Se minha função é o log, ó, quem é a sua derivada? 1 sobre y vezes ln do A. Mas como aqui é ln, né? Então fica só 1 sobre y. Mas quem está no lugar do meu y aqui, né? X ao quadrado. Então, na verdade, essa derivada aí vai ficar 1 sobre x ao quadrado vezes essa derivada, né? E essa derivada dá 2x. Então, derivei essa primeira parte. Tá? Reflita um pouquinho no que eu fiz e, se tiver dúvida, diga agora, antes de eu continuar, tá? Deu para tá dando para entender tudo que eu estou falando ou tem ainda coisas opacas? Ou eu cometi erros? Você viu lá como é que ficou a derivada do log? Então, quem está no lugar do meu y aqui, ó. A minha função aqui, ó o meu y aqui, né? Quando eu derivei, deixa eu escrever aqui para você visualizar isso. Isso aqui é essa derivada, né? Aí, ó como é que ela ficou, tá? Ficou esse y aqui no denominador, ln do A. Então, aqui, esse cara aqui que está fazendo esse papel do meu y. Então, vai ficar como 1 sobre y, mais meu y é x ao quadrado. Vezes o ln do E, que é esse logaritmo aqui, que vai dar 1, então vai ficar só esse. Você conseguiu visualizar só alguma coisa que eu falei? Tá? Deixa eu só marcar aqui de outra cor. Esse cara aqui é o meu y aqui, né? Então, no caso, ele vai aparecer aqui no denominador. Está aqui meu y. É o y no denominador. E aí, melhorou? Piorou?
Espera aí. Que log, né? Porque aqui são vários. Qual é o log que você está falando? Esse log aqui? Então, peguei a minha função genérica, vamos dizer assim, f de x igual a elevado a x. Quem é a sua inversa? É o log de y na base a. Tá? Então, eu estou derivando aqui de forma geral para visualizar como é que eu substituo aqui. Não? Diga aí lá. Ainda está confuso? Isso aqui é genérico, tá? Isso aqui é genérico, é só para dizer. Quando a minha função for um log, no caso, quando a minha função for a elevado a x, a inversa é log de y na base a. Porque o log é o inverso. Bom, a ideia é a seguinte, eu tenho... Como é que é gerado meus y na exponencial? A elevado a x, tá? Aí, eles criaram uma função chamada log, na base A, de y dando x. Então, como é que funciona a ideia? Para cada x que você toma no seu domínio, você vai repetir seu A essa quantidade de vezes. Quando você fizer a multiplicação, você vai encontrar seus y. O que o log faz? É o contrário. Então, esse cara aqui vai se repetir várias vezes, e quando a gente faz a multiplicação da y, pergunta quantas vezes é meu x. Essa é a ideia do logaritmo, tá? Deu para entender o que eu falei? Ah, sim. Ok. Então, para derivar a inversa, desculpa, tá? Para derivar uma inversa, e de certa forma eu fiquei até preocupado, né? Você passou por ML, a gente viu a introdução, viu as funções, e você ainda tinha dúvida, aí eu, caramba, aí fica mais complicado, mas tudo bem. A minha regra diz assim, como é que eu derivo a inversa? Pegue a função direta, né, e faça 1 sobre a derivada dela. O que isso significa? Que eu não preciso, né, saber funções mirabolantes, né? Essas funções diretas a gente já conhece, né? Que é aqui ou vai aparecer o inverso da exponencial, ou a inversa de um polinômio, ou a inversa de uma circular, né? Que apareceu aqui. Aí, no caso, esse cara aqui que é meu y, né? Voltando aqui à ideia, meu y aqui. Quando eu derivei ele, esse y apareceu como denominador, né? Ficou 1 sobre o y, que é meu x ao quadrado, vezes o ln da base desse logaritmo, né? Que a base desse logaritmo é E, inclusive já comentaram isso. Então, vai dar 1. Esse ln aqui vai dar 1 aqui. Então, fica só 1 sobre x ao quadrado. E aqui eu derivei essa. É isso. Inverte exponencial para encontrar o ln. Muito bem. Aí está faltando só derivar o seno menos 1, né?
Aí deixa eu passar aqui, botar na outra página, que já está muito poluído. E acho que por hora eu vou deixar aqui, não vou apagar. Então, na próxima página, a gente vai fazer assim. Imagine que eu tenho uma função y igual a seno de x. Ou, no caso, o f de x. Né? Pergunta, quem é o f menos 1 de y? Aí a função inversa do seno se chama arcosseno, ou se chama assim mesmo, tá? Seno é menos 1. Desculpa, aqui é y. Aqui y e aqui y. Ok. Aí o que nós sabemos, tá? Se eu for derivar a inversa, vai ficar 1 sobre a derivada da direta, tá? Essa é a regra da função inversa. Então, isso aqui vai ficar assim, 1 sobre a derivada do seno. Aí, no caso, quem é a derivada do seno? Cosseno. Aí, aquela velha história. Esse cara aqui é y. E aqui é x. Então, tem que arrumar um jeito de ser y. Então, a ideia é fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Ah, já vi. Então, aqui a gente faz assim, ó. Y é o seno de x, né? Mas aqui apareceu quem? Cosseno. Então, o que a gente sabe também, né? Nós sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Esse seno aqui é y. Então, o que isso significa? Esse seno aqui é y ao quadrado. Aí vai ficar mais cosseno ao quadrado igual a 1. Aí vamos isolar o cosseno, né? Porque já que aparece o cosseno aqui, eu tenho que isolar essa expressão aqui. Então vai ficar assim, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos y ao quadrado. Aí aqui está cosseno ao quadrado. A gente vai passar, né, vai levar aqui ao meio. Então vai levando ao meio dos dois lados. Eu vou ter duas opções, tá? Mas aí a gente vai considerar a opção positiva. Então, no caso, o cosseno de x vai ser mais, né, a raiz de 1 menos y ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 sobre essa raiz aqui, tá? Então, 1 sobre a raiz de 1 menos y ao quadrado. Ok. Significa que lá, né, vamos voltar aqui à página. Oxi. Deixa eu abrir duas páginas. Então, essa derivada aqui do seno, né, vamos só ver. Se minha função for seno, né, então deixa eu colocar, na verdade, arcosseno. Vai ficar, deixa eu só escrever aqui mais organizado, né? Depois de ter feito essas contas, a gente viu que a derivada do arcosseno ou do seno a menos 1 é 1 sobre a raiz de 1 menos y ao quadrado. Então, voltando aqui às páginas, vai ficar aqui 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. E está aí a nossa derivada, tá? Deixa eu apagar isso aqui, né? Eu não entendi, pensei que Lauro não sabia, mas depois ele disse que sabe. E pronto. Aí eu vou só aguardar as dúvidas, tá? Eu acho que já é suficiente. Deixa eu só dar uma olhada aqui na hora. Ah, não, ainda tem um tempinho ainda.
Tem 10 minutos. Mas aí me digam se por hoje foi suficiente ou se vocês ainda querem mais conteúdo. Porque é uma composta, tá? Não é simplesmente ln de uma variável. É ln de uma função, que no caso é de x ao quadrado. Aí deriva só o ln, permanece ali dentro, vezes a derivada da interna. Né? Muito bem. Eu acho que já está bom por hoje, tá? Assim, né? Esses exemplos aqui foram meio desgastantes. Não, mas aí é questão de bom senso, tá? Quer dar uma olhada? É aqui que você quer?